bem-vindos a mais um podcast aqui direto do EFS Connect. Eu sou a Camila Querino, jornalista do Grupo Portal RP. Ao meu lado, Dama Roman, ela é host de podcast do Grupo Portal RP e também do Marketing Digital. Estamos aqui também com o Machado e com o Alexandre, da PortoSys. E hoje eles vão compartilhar um pouco aqui com a gente da trajetória nesse mundo de software, de RPs e da longa parceria com a IFS, né? Sejam muito bem-vindos. Começa com você. É isso aí. Para as pessoas te reconhecerem. Não, é isso aí. Todo mundo, inclusive no mundo IFS, né? Todo mundo me conhece por Berega. Na verdade, na vida, mas na IFS todo mundo me conhece por Berega. É um prazer estar falando com vocês aqui do Portal RP, né? Poder dividir um pouco a história da PortoSys, né? A história da PortoSys, ela se confunde com a história da EFS, tá? Esse ano nós estamos completando 25 anos de empresa, né? Então é um marco para nós muito importante aí, né? Nós nascemos dentro da IFS, né? Nós começamos eu e o Machado, a gente começou a trabalhar com IFS como funcionários da IFS. Então a IFS, ela dá os primeiros passos aqui no Brasil em 1997, né? Então nós participamos, eu, o Machado e a minha sócia, nossa sócia, a Fernanda, que está lá em Lisboa, né? Uau. Então a gente tem uma filial em Lisboa, então a Fernanda que cuida de tudo lá. Nós começamos como funcionários da IFS em 1997, né? E participamos da primeira localização do IFS no Brasil. Verdade. Primeira toda participamos do desenvolvimento. A gente era parte do R&D do IFS. Exatamente. Isso era onde? Isso em São Paulo, em Porto Alegre também. Verdade? Foi feita a localização aqui em São Paulo, né? Isso. Mas tinha o escritório em Porto Alegre, né? E a gente ficava, né, baseado lá em Porto Alegre, né? Então o primeiro cliente da IFS, a TES, que era uma mãe de telefonia, que era em Campinas, a gente fez a virada deles de madrugada para emitir a primeira nota fiscal, porque no outro dia os caras iam começar a fazer o faturamento. Exatamente. Foi uma festa. Estouramos champanhe, todo mundo se abraçou. Olha, parecia uma... E com emoção, virando a noite. Exatamente. Uau, emoção, muita emoção. Em 2001, a IFS resolve, então, por estratégia, fechar o escritório de Porto Alegre, fechar um escritório que tinha em Joinville, né? E a gente resolve, então, com um convite, né, do Falcão, que é o presidente da IFS aqui no Brasil até hoje, e com o apoio do cara que era nosso chefe, né, que hoje é um grande amigo e que é do produto da IFS, Milton Link, a gente inicia, então, essa caminhada da PortoSys em 2001. Deixa eu colocar um adendo nisso aí. Sempre tem um adendo, né? Dia 11 de setembro de 2001, cai as Torres Gêmeas, a gente chega no escritório e já tinha um rumor que o nosso escritório lá ia fechar, bom, enfim, porque o planejamento estava para trazer para São Paulo. E aí o nosso chefe veio, perguntou quem queria ir para São Paulo e a gente prefere continuar aqui. E aí, com o apoio deles, né, eles disseram, não, então vamos ter uma empresa aí no Sul. E então o nosso primeiro, o que apareceu assim foi, dia 11 de setembro a gente foi demitido, mas no dia 21 de setembro nasceu a nossa empresa de 2001, então a gente está sempre muito ligado em setembro com tudo que acontece, talvez pro resto da vida, né? Isso aí. Então é uma coisa bem interessante isso aí. 10 dias depois a gente nasceu queda das Torres Gêmeas. Não é uma coisa muito legal. E essa história, por isso que eu digo, né, que se confunde um pouco a nossa história com a história da IFS, por esse motivo, né? E 25 anos de mercado. Hein? 25 anos de mercado. Participamos de tudo. É isso que aí. vocês pensarem. Localização da Espanha, localização de vários clientes aqui que já tem muitos anos no Brasil. Todas as atualizações. Todas as versões. Todas as versões do IFS. Assim, participamos de elas. Né? Trabalhamos com todas. E com que objetivo vocês construíram a PortoSys? A PortoSys, na verdade, ela se inicia exatamente disso, né? Ela se inicia de uma necessidade, porque, na verdade, na época, como o Machado disse, né? O primeiro pensamento do pessoal aqui de São Paulo era, nós vamos trazer toda aquela galera lá de Porto Alegre para cá. E acabou não acontecendo. O pessoal acabou, não, a gente não tem vontade de ir, a gente vai ficar.
Então, disso não. Precisa, né? Ó, e vocês não querem? Aí a gente pensou, pô, vamos então, quem sabe a gente abre. Então, no início, né, era uma coisa embrionária, assim, a gente era praticamente só prestava serviço para a IFS mesmo, né? E ao longo do tempo a gente aí começou a atuar como parceiros mesmo, trabalhando em clientes, trabalhando em outras verticais. Então, foi dessa forma. Iniciou como uma necessidade da IFS, uma oportunidade para nós, e aí a gente foi aí já... E aí já está há 25 anos aí. 25 anos. Tem um ponto interessante que em 2019, né, Berego? A gente foi para a IFS Connect em Boston lá. E aí E aí vem aquilo que a gente estava falando sobre como é que o produto foi evoluindo, né, nesse meio tempo. A gente participou dos painéis lá e eles falaram assim, não, a gente tem a versão 10, que é a versão anterior, e olha só que interessante, a gente está começando com um projeto novo que vai estar conectado, que se chama Aurina. Mas, cara, o que é esse negócio de Aurina? E esse Aurina foi o pai do Cloud. Ele que começou a preparar, numa determinada versão do IFS 10 lá, dos updates deles, a preparar o terreno para trazer a plataforma, hoje, que é na versão 10, que é do cliente-servidor, para o cloud. E nós achamos, cara, que coisa estranha isso aí, que bacana isso, porque nós dois somos engenheiros de software. A gente é formado na PUC, a gente fez todas as nossas... sempre foi muito ligado à parte acadêmica, sabe? Assim, então, a gente sempre quer saber o porquê e como que as coisas funcionam. Então, daquele tempo para cá, a gente começou a estudar e começou a se preocupar e tentar entender assim, pô, que legal essa tecnologia nova que a IFS vem trazendo. Então, isso nos deu a possibilidade hoje de estar trabalhando com... acreditar nessa plataforma do IFS, e daí, então, está trabalhando com a Google. Com o FS Cloud, né? Nessa última versão da IFS aí que a gente já vem se preparando há bastante tempo, né? Então, chegou agora, né? Veio para ficar. Os clientes uma hora ou outra vão acabar migrando para a nova plataforma, né? Então, a gente vem se preparando bastante para isso. Conta um pouco mais para os nossos ouvintes sobre essa nova atualização, quais os diferenciais para as versões anteriores. Aí não sei se você quer começar, Machado, por questões técnicas ou então, não, eu vou deixar ele falando do nosso projeto então, atual. Tá não, eu acho que... E depois eu faço. Eu acho que uma pincelada assim, Machado, da mudança que a gente tem, né, da versão 10 para a versão cloud, e aí a gente já conecta com nossos novos projetos. Digamos assim, hoje em dia os sistemas, tu tem muito sistema que é especializado, que são excelentes. Um portal de fornecedores, ou, bom, enfim, tua conexão com o banco, são excelentes esses caras. Só que com a versão que a gente tinha, que é a versão cliente-servidor, toda essa conexão ela era muito complicada de fazer quando a gente tinha que usar as novas tecnologias que surgiram, que eram em relação aos web services. Cara, não conecta, a versão do banco não aceita, papapá, não sei o que, não sei o que. O que acontece é que quando entrou essa nova versão, tudo foi atualizado e foi levado para uma nova plataforma, onde isso é natural. A conversa entre os sistemas se torna de uma maneira natural, que vai usar o web service, que vai usar o JSON, que vai usar não sei o quê. Então, tudo isso aí, quando tu conecta no IFS, ele entra liso, assim, ele entra como se fosse uma luva. E isso aí quando tu fala de uma parte mais técnica com o pessoal, eles começam a ficar com, pô, que legal, cara. Então, se eu tiver um cara lá que fez um programinha X, e esse programinha X, ele vai... eu quero que é meu, da minha empresa, e eu quero conectar ele no IFS, eu consigo? Cara, tu sabe fazer a conexão usando o web service? Não, sim, a gente sabe, estudou. Então, tu vai conseguir fazer. Entendeu? Ou, eu quero consumir alguma coisa do meu cadastro de fornecedores do IFS. Eu posso fazer isso? Sim, tu pode fazer isso aí. Não se perde o trabalho que ele fez anteriormente, por exemplo. Não se perde. Não se perde, e a conversa é muito atualizada com que as empresas bom, vamos falar governamental agora, né, com a reforma tributária. Cara, a gente tá conectado no Nova Lara e é muita tecnologia, é tudo muito novo.
E isso aí ele entra muito fluido dentro do IFS para a gente poder fazer. E aí tem outras, uma das grandes coisas que a gente faz para muitos clientes nossos é trabalhar com integração mesmo. Que é fazer o IFS, pô, tu vai ser o meu ERP, legal, eu vou cuidar do faturamento, eu vou cuidar, sei lá, da minha manufatura aqui, mas eu quero que isso aqui seja lá realizado com o meu software especializado. Legal, tu vai conseguir fazer essa conexão, porque hoje, na parte de infraestrutura, isso aí ele está preparado para isso. O IFS Cloud, né, ele traz um ganho tecnológico enorme. Né? Então, é evolução, né? É a tendência, é uma evolução, é uma tecnológica, é uma tendência de mercado. Né? A IFS veio preparando esse produto, como o Machado disse, começou com a Urina e veio para o IFS Cloud, né? Ele vem evoluindo, né? E tudo preparado, né, para esse boom de inteligência artificial. Né? Então, o IFS cada vez mais preparado. A gente teve hoje muitas sessões aqui, né, com o Edu Mazurki, com o Odair, mostrando, né, as novas funcionalidades com inteligência artificial. Muito importante, né? E, claro, os clientes também querem evoluir, né? Querem evoluir, né? Falando em clientes, né? Aproveitando, Alexandre, que você tocou nesse ponto, traz um case para exemplificar o uso e a operacionalidade do sistema, né? Com essa nova versão atualizada. Claro. Então, a gente tem um cliente que a gente atende há bastante tempo, né? A Goodman, eles são um cliente de locação, eles constroem galpões, tal, fazem locação, né? É um cliente de real estate. E eles vinham usando uma versão ainda que não era nem a versão 10, que é a última versão. Eles vinham usando a versão 8, que é uma versão bem antiga do sistema. Então a gente começou a ter dificuldades realmente disso, de evolução tecnológica. Então, a gente quer uma funcionalidade nova assim assado. Cara, não dá para fazer, ou vai ser muito custoso. A gente precisa andar com isso. A gente precisa mudar o nível, né? Então, o ano passado, a IFS já tinha emitido um aviso, né, que essa versão teria suporte por pouco tempo mais, tal, seria descontinuada, né? E aí a gente fez todo um processo de conversa, tal, e eles resolveram mudar para cloud, né? Então fazer uma migração da versão, né, para cloud. Nós iniciamos o projeto com eles em novembro do ano passado, né? Foi iniciado o projeto. Desde então a gente vem fazendo toda a parte de levantamento. A gente resolveu em alguns módulos fazer uma reimplantação. Então foram analisados os dados estão sendo migrados, né, com cuidado para só ter dados bons, que a gente chama, no sistema, né? Isso é um ponto importante para quem quer usar IA depois. Tu tem que ter dados que não façam o que é comumente dito no IA, que é alucinar a máquina. Sim. Entendeu? Então, cara, tu tem que ter os teus dados corretos. Então, a migração ela tem que ser muito bem feita nesse momento para que tu tenha dados realmente bons ali. Né? Então, e a gente percebe um pouco também nesse mundo dos RPs que existe uma certa resistência de fazer a migração, né? Claro. Tanto para versões mais antigas, tanto para cloud. Esses dias a gente estava conversando no portal sobre como era antes das versões em cloud, né? Sim, que era físico, dentro da empresa, isso, o lugar. Isso, on-premise, exatamente. Tava tudo lá dentro, o cliente tinha que cuidar da infraestrutura, cuidar do servidor, cuidar do hardware, cuidar de tudo. Não, hoje facilita muito, é tudo muito mais fácil. O EFS desenvolveu também todo uma maneira de fazer atualizações muito mais fáceis, né? Então, isso tudo leva o cliente assim, não, eu preciso disso daí, né? Então, cara, esse projeto está sendo muito bom, é muito desafiante, né? Desafiador, na verdade, porque é o primeiro projeto nosso aqui no Brasil, né? Como eu disse para vocês, a gente tem um escritório também em Lisboa, né? Sim. Fora, na Europa já está sendo, o IFS Cloud já está sendo mais usado há mais tempo, né? A legislação tributária deles lá é bem mais simples que a nossa, então demora menos para fazer uma localização. Então a gente já vinha com esse know-how, né? E, claro, está sendo um desafio
grande, mas ótimo. Então, a gente está na fase final desse projeto. A gente espera semana que vem já ter o nosso Go Live, né? Vai ser o primeiro Go Live de um projeto cloud aqui no Brasil, né? Então, foi um desafio muito grande, tanto para o cliente como para nós, mas prazeroso e vai ser muito bom. Qual o ponto mais crítico desses desafios que vocês enfrentaram? Na verdade, assim, um projeto de troca de sistema, ele sempre tem vários pontos, né? A gente tem pontos, por exemplo, o cliente, ele nem sempre consegue te dar uma dedicação exclusiva, porque ele tem as coisas do dia a dia dele para fazer também, né? Então, tu conseguir fazer isso, olha, tem tempo agora? Não tem? Vamos fazer isso? Preciso dos teus dados, preciso disso, preciso daquilo. Então, tu está sempre, né, tendo que jogar com aquilo ali sem correr o risco de perder algum prazo, de perder alguma coisa, né? Então, eu acho que um ponto que é bem importante, assim, é planejamento, é tu ter as coisas, né, todas certas, cronograma justo, com que tu pode andar no projeto. Então, essas coisas, assim, são bem desafiadoras. E também, né, como eu disse para vocês, uma primeira versão do IFS Cloud aqui no Brasil, né? Então, muita coisa, não que não funcionava, as coisas funcionavam, mas que precisavam de configurações de algumas coisas, né? Que principalmente de uma parte que muda muito no Cloud para o 10, que o IFS deixa de ter toda a parte tributária no IFS e passa a conectar com o parceiro hoje, que é o Avalara, né? E, aliás, que nos deram muito apoio, né? Então, o projeto foi importantíssimo, assim, o cliente entendeu e a Avalara também entendeu que era importante. Então, todas as coisas que a gente teve que desenvolver e que fazer novas no sistema, né, a gente teve muito apoio da Avalara para estar tocando isso adiante. E como eles tocam a parte fiscal lá é muito importante que chegue o dado correto para eles. Exatamente. Porque eles vão gerar livro fiscal, vão gerar SPED, vão gerar um monte de informação lá que eles não têm culpa se o dado não chegar da maneira correta, né? Então, eles nos deram um apoio bem muito grande nisso aí. E o projeto é assim, né? Como é que é o projeto, né? Que a gente vê esses projetos de RPs, apesar da tecnologia ou não. Cara, o projeto é ser humano, não é máquina. Então, assim, se dois querem, tudo acontece. Se um não quer, fica mais difícil. E eu acho que como o nosso cliente conversou hoje ali, ele disse assim, cara, que bom que eu tive alguém para me apoiar nisso aí. Porque esse é o ponto certo, eles precisam ter o apoio para que a coisa aconteça. Mas só aconteceu porque também eles quiseram. Exatamente. E isso é muito importante. Isso foi primordial, Partes assim. iguais, né? Isso, exatamente. Exatamente. Eles estavam muito conscientes do que eles queriam, né? E claro, eles jogaram a favor. Exatamente. Isso é importante exatamente. O problema sempre tem. Isso aí a gente sabe, né? Porque mas o importante é conseguir contornar. Mas o importante é que os aí. dois querendo a coisa acontece. Então, a gente está bem feliz com isso aí, né? Da Goodman, né? Goodman, exatamente. Isso aí. A Camila destacou aqui nos episódios algumas palavras. Acho que a que me marcou desse episódio foi o planejamento, né? Planejamento. Porque sem o planejamento, claro que entender o core da empresa é importante, dar um match bacana para que o projeto continue evoluindo, mas sem planejamento, realmente não funciona. a implantação não acontece. Não dá, tem que saber tudo que tu tem que fazer, tem que planejar tudo antes, tem que saber, né, tu tem que saber que em algum momento, né, tu vai ter que, dentro do possível, tinha alguma coisa, já planejar assim, vai ter lá nota fiscal de serviço eletrônica, né? Não tem hoje uma integração pronta, né? Então a gente tem que fazer, então já bota ali. Tá planejado, vai ter, vamos fazer, sabe? Então tem que estar tudo no papel para depois não ser surpreendido. E aí sim, aí é a grande chance do projeto falhar. Tudo muito bem alinhado, as expectativas alinhadas também, né? Perfeito, exatamente. Pessoal, quero muito agradecer a presença de vocês, a a gente que participação. agradece. Foi muito gostoso esse bate-papo. Bom. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. Muito obrigada. Pelo trabalho de vocês também. Esperamos Obrigado, vocês para um próximo bate-papo. Certo, obrigado pela recepção aí. Certo? E você que está nos assistindo, muito obrigada pela participação, pelo acompanhamento aqui no podcast do IFS Connect. Até a próxima.